Ok, ok. Olha só, resolvendo mais algumas questões aqui, razão e proporção aí para a gente poder ganhar mais confiança, chegar mais firme na nossa prova. Venha comigo, vamos nessa. Olha só, a questão diz o seguinte: em uma reunião havia 80 pessoas e a razão entre o número de homens e o número de mulheres é de 2 terços. Se após certo tempo 3 homens e 2 mulheres chegaram à reunião, então a razão entre o número de homens e o número de mulheres que estavam presentes nessa reunião era. Olha só, o que a gente tem aqui? Veja, nessa circunstância aqui agora, né, dá para a gente trabalhar aqui com aquela relaçãozinha do desenho, professor, ou pensando em parte? Dá sim. Veja, ó, que diz o seguinte, ó, que a razão entre o que? Entre homens e o número de mulheres. Então, veja, ó, 2 terços. Então, quer dizer que 2 partes homem, 3 partes mulheres. Então, se a gente pensar aqui, a gente pode pegar o seguinte, ó, né? A gente pode desenhar aqui. Então, uma, duas, três, quatro, 5 partes, ó. Então, veja o seguinte, o que está dizendo aqui, né? Que 2 partes homens, então essas 2 partes aqui, ó, homens, e essas 3 partes aqui, mulheres. Beleza, tranquilo. Então, total são, né, é, 5 partes. E aí, quantas pessoas tinham, ó, 80. Então, basta o quê? A gente dividir aqui, ó, 80. Então, se a gente pegar aqui 80 dividido por 5. Então, uma vez 5 é 5, então 3. Aí fica o quê? 6 vezes 30, ou seja, 16. Então, quer dizer que cada quadrinho desse aqui, ó, tem quanto? Tem 16. Ah, professor. Então quer dizer o seguinte: 16 mais 16, 32. Então quer dizer que, ó, homens aqui, ó, então os homens aqui vai ser igual a 32. Exato. Então, homens, 32. E as mulheres, né? Então veja o seguinte, ó, se a gente pegar aqui, calcular aqui essas mulheres, o que que a gente tem aqui, ó, 16 mais 16, 32, com mais 16, 48. Então veja, 48, certo? Se a gente somar 32 mais 48, fecha exatamente 80 pessoas, ok? Aí disse o seguinte, ó, que certo, né, após certo tempo, então, ó, 3 homens e uma mulher chegaram à reunião. Aí quer saber a razão de homens para mulheres. Então, ó, o que a gente passa a ter aqui? Então, veja o seguinte, a gente tinha o quê? 40, 32. Então, se 3 homens chegaram, a gente vai ficar o quê? Né? Com 36, não é isso? A gente vai passar a ter aqui 36. Opa, 32 com 3, 35, né? A gente passa a ter 35. Que soma é essa, professor? Pois é, né? 32 com 3, é isso, ó, tá chegando o quê? 3 homens, 35 e uma mulher. Então, 48 mais 1, 49. Opa, professor, peraí, aqui a gente pode simplificar por 7, aqui também a gente pode simplificar por 7. Então, a gente passa a ter o seguinte, ó, né? A relação aqui agora passa a ser o seguinte, ó, 5 e 7 vezes 7, 49. Então, 5 sobre 7. A nova razão aqui passa a ser 5 sobre 7. Né? Isso, ó, 5 sobre 7. Isso aparece onde? Isso aparece na letra D. Então veja, ó, simples e tranquilo usando o que? O conceito de partes. Ainda fiz desenhando, claro, não precisa você desenhar, você pode colocar, esquematizar, colocar cada relação, dividir e colocar a quantidade, certo? Mas algumas circunstâncias, às vezes, a gente não consegue utilizar esse conceito de partes. E aí o que é necessário? Trabalhar com sisteminha, a substituição. Então a gente vai aprender a trabalhar também com essa substituição. Vamos nessa? Olha só. Então deixa eu separar aqui para a gente trabalhar aí com essa relaçãozinha da substituição. Ó,
primeiro, vamos pensar o seguinte. O que que a gente tem aqui, né? Quando a gente vamos esquematizar aqui a relação à representação. Fala o seguinte, ó, que inicialmente são 80 pessoas. Então quer dizer que homens mais mulheres igual a 80 pessoas. Pronto. Depois diz o seguinte, ó, que a razão entre homens e mulheres, então que a razão entre homens e mulheres é igual a 2/3. Pronto, ó, igual a 2/3. Certo. Diante dessa circunstância, a gente pode descobrir aqui, a gente pode trabalhar com a substituição, ó. Vamos pegar aqui dessa primeira, ó, que M vai ser igual a 80, jogando o H para lá, vai ficar, né, menos H. Então, ó, a gente acha essa relaçãozinha aqui, ó, para M, ok? Então, ó, dessa primeira, então está pegando aqui essa primeira e a gente está nessa relação. Na segunda, veja que a gente tem aqui essa segunda equação. A gente vai substituir. Então, ó, no lugar de M, veja que no lugar de M, a gente vai trocar por H menos 80 menos H. Então, a gente vai ficar com H, já está, permanece, ó, o mesmo valor aqui de H. Então, esse valor de H, ok. Agora, esse valor de M, então o valor de H já está aqui, permanece, né? Continua o mesmo valor. Agora, o valor de M a gente substitui, ó, que é 80 menos H. E aí, isso aqui vai ser quanto? 2/3. Isso é igual a 2/3. Ó, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o famoso que cruz credo, né? Isso a gente vai multiplicar cruzado. Certo, professor? Então, multiplicando cruzado aqui, o que que a gente vai obter, ó? 3 vezes H, ou H vezes 3, é 3H, que é igual. Aí, ó, 80 vezes 2, aqui, cuidado, viu? Quando a gente vai multiplicar, ó, esse 2 aqui, a gente tem que multiplicar pelos dois valores, ó. Então, tem que ter cuidado aqui para não errar essa continha. Então, é 2 vezes 80, 2, 8, 16, 160, menos, e 2 vezes H, 2H. Ok, jogando H para antes da igualdade, a gente já tem 3H, passa para cá, vai ficar mais. Então, 2H, que é igual a 160. Somando, a gente passa a ter o que? 5H, aqui ó, H fica 5, e né, o 160 permanece ali. Perfeito? Então, ó, igual a 160. Logo, diante dessa relação aqui, o que que a gente sabe aqui, ó? Que H aqui vai ser quem? 160 dividido por 5. Então, H vai ser igual. 160 dividido por 5 é igual a 32. Então, o que que a gente descobre aqui, ó? A gente está descobrindo que são 32 homens. Então, a gente descobriu, a gente achou 32 homens. Certo. Agora a gente vai substituir isso aqui, né? Veja que a gente pode pegar esse valor aqui, ó, para substituir aqui na outra equação, na primeira equação ali, ó, veja que a gente tinha, né, chegado nessa relação. Então a gente pode fazer aqui a substituição. Então, ó, substituição. Então veja, a gente faz aqui mais uma substituição. Perfeito? Ok? Então, isso aqui já foi uma substituição que a gente fez. Ó, a gente já tinha feito uma substituição aqui. Não é isso? Ó, a gente já tinha feito uma substituição. Né? Nem escrever essa palavra toda. Vou deixar só. Pronto. A gente já tinha feito essa substituição. Perfeito. Ó. Então, já tinha feito essa substituição. Agora, a gente está fazendo uma nova substituição ali. E o que que a gente vai encontrar aqui, ó? Que M é igual a 80 menos o H. É isso, ó. Então, essa substituição aqui é justamente nesse H. Então, vai substituir, ó, o H. Ok? Então, ó, está substituindo o H. Por quanto? Por 32. Então, a gente passa a ter o seguinte, que M vai ser 80 menos 32. Então, ó, diante disso aqui, a gente passa a ter que M é igual a 48. M é igual a
48. Ok? Perfeito? Então, ó, aqui é o mesmo procedimento. Lembra, ó, que a gente já tinha feito aqui, né? A gente já tinha trabalhado com essa ideia aqui, ó, né? De calcular essa razão, ó. Então, aqui o mesmo procedimento, né? É só jogar na mesma relação que a gente fez, né? E só, 32 entra mais 3 homens, então, ó, vão ser mais 3 homens, né? A gente vai acrescentar mais 3 homens e acrescentar uma mulher. Então, vai ficar 35 sobre 49. Ou seja, né, é exatamente essa relação aqui, né, que a gente observou aqui, ó, 35 sobre 49, que quando a gente simplificou, a gente obteve aí, né, 5 sétimos, ok? Perfeito? Beleza? Então veja, ó, né, de uma forma ou de outra a gente chega à resposta. Mas, professor, pela relação das partes é bem mais prático, né? Bem, sim, mas nem todo problema a gente consegue resolver com essa relação de partes. Tem problema que a banca, né, ela coloca de uma forma que a gente não consegue usar esse conceito de partes. Então é bom tá sabendo aí os dois passos. Por exemplo, olha só, vamos lá, próxima questão. Diz o seguinte: após 15 moças saírem de uma festa, a razão entre o número de rapazes e moças ficam sendo igual a 2. Em seguida, 90 rapazes deixam a festa e agora a razão entre o número de moças e rapazes passa a ser igual a 5. A diferença entre o número de rapazes e o número de moças no início da festa era, ó, aqui não falou sobre quantidade, né? Veja que a quantidade ela é desconhecida. Inicialmente fala o quê? Que tá, né, saindo a quantidade de moças, tem uma razão. Depois sai uma quantidade de rapazes, uma nova razão. Só que o número inicial, a quantidade de pessoas, essa quantidade não foi mencionada, ela não foi apresentada aqui na questão. Então quer dizer que nessa circunstância, nesse caso aqui, a gente não consegue, a gente não sai, né, usando o conceito de partes. Aqui tem que ser substituição, tem que ser sisteminha mesmo aqui, ou seja, trabalhando com a propriedade fundamental aí, né, o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vamos nessa então? Ok, perfeito. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Diz assim: após 15 moças saírem de uma festa, então quer dizer o seguinte, que a gente tinha a quantidade de moças, vamos pegar o seguinte, ó, vamos pegar aqui para a gente esquematizar, vamos colocar assim, ó, moças, a gente vai chamar de M, e rapazes, a gente vai chamar de R, ok? Para facilitar aqui. Aí fala assim, ó, após 15 moças saírem de uma festa, aí diz o quê? Que a razão entre o número de rapazes e moças. Então veja, ó, rapazes continua R, a mesma quantidade, só que moças saíram 15, então vai ficar M menos 15. A gente não sabe a quantidade de moças. A gente também não sabe a quantidade de rapazes, só que a gente sabe que moças saíram 15. Então, ó, moças o quê? Saírem, saírem. Então, se saiu, tá uma redução, é menos, não é isso? Menos 15. Então, essa, né, razão passa a ser igual a 2. Então, isso aqui, ó, a gente tem que a razão disso aqui é igual a 2, ok? Então, ó, vamos chamar essa equação aqui de 1. Então, a gente vai chamar essa primeira equação dessa montagem aqui de 1. E a gente vai fazer o que aqui, ó? O cruz credo, o cruz credo, certo? E quando a gente faz o cruz credo aqui, o que a gente tem que ter atenção? Ó, que a gente vai multiplicar o 2 por esses dois valores aqui. Então, muita atenção, ok? Aqui embaixo está subtendido 1, né? Quando não tem valor é porque é 1. E aí, quando a gente multiplica, o que a gente vai obter? Ó, R vezes 1 vai ficar R igual. Aí, ó, veja que o 2 vai multiplicar os dois valores. 2 vezes M, 2M, menos 2 vezes 15, 30, viu? Importante, porque tem gente que esquece de multiplicar, coloca o 15 aqui e aí o resultado vai ficar errado, né? O resultado aqui vai ficar errado, ok? Beleza? Então, ó, veja que dessa relaçãozinha aqui, a gente obteve isso aqui, ó. Veja que a gente obtém isso aqui. Perfeito? Ok? Ó, então, lembrando que
esse valor de R aqui é um valor provisório, né? A gente tem um valor provisório aqui para R, ó. Ou seja, né, qual é esse valor provisório de R? 2m menos 30. É provisório, porque não é um valor exato ainda, tá com outra letra, tá em função de outra letra. Certo? Vamos lá. A gente continua lendo aqui na sequência. O que que tem assim, ó? Em seguida, aí disse o que? Que 90 rapazes deixam a festa, deixam. Então, ó, esses 90 rapazes também saem, né? Aí disse, ó, a razão entre, veja que novamente está pedindo a razão entre o número, só que agora é de moças e rapazes. Veja que inicialmente era rapazes e moças, agora é moças e rapazes. Veja que moças continua. Ó, moça vai continuar o que já estava, M menos 15. Né? Veja que nesse momento, né, nessa segunda etapa, tem M menos 15 moça. E os rapazes tinha R e agora estão saindo quantos? 90. Opa, 90. Então, ó, essa nova razão aqui vai ficar igual a 5. Então, essa nova razão é igual a 5. Professor, a gente pode pegar esse R, ó, que está ali em cima e fazer a substituição aqui, né? Isso, ó, no lugar desse R aqui, a gente faz a substituição, não é isso, professor? Exato, ó. Exatamente, perfeito. A gente pode fazer essa substituição aqui, porque a gente já sabe o valor provisório desse R. Então, quando a gente faz a substituição, a gente tem o seguinte, que M menos 15, aí tudo isso sobre. Aí no lugar do R, a gente vai colocar, ó, 2M menos 30. 2M menos 30. E tem menos 90 aqui ainda, ó, ainda tem esse menos 90. Igual a 5, ok? Então a gente passa a ter o seguinte, ó, que M menos 15 sobre o que? 2M, veja, ó, 2M, sinais iguais soma, então vai ficar 30 mais 90, 120. 120. Isso aqui é igual a 5, né? Igual a 5. Vou colocar um pouquinho mais aqui embaixo para não ficar tão junto ali, né? Então, ó, M menos 15. Pronto, perfeito. Ok? Pronto, então a gente tem o que agora? A gente tem a segunda. Veja que a gente tem aqui a nossa segunda, ó. Nossa segunda parte, que a gente pode fazer o que novamente? O cruz credo. E aí, né? O que que a gente tem aqui, ó? Desse cruz credo, o que que a gente vai obter quando a gente faz aqui essa multiplicação cruzada? Lembrando que aqui tem um. E não pode confundir, esquecer o seguinte, ó, que isso aqui vai multiplicar tudo isso aqui. Viu, galera? Não pode, né? Não pode esquecer. Então, a gente passa a ter o seguinte, vamos multiplicar logo, ó, 5 vezes 2m, 10m, menos 5 vezes 120, 600, igual. E aí, a gente tem o que? M menos 15, ó. M menos 15 vezes 1, continua M menos 15, ok? Beleza? Pronto, jogando para cá o M, a gente passa a ter o seguinte, que 10M menos M vai ser igual, jogando 600 para o outro lado vai ficar positivo, menos 15. Aí a gente passa a ter que 9M vai ser 600 menos 15, vai dar 585. Logo, M vai ser 585 dividido por 9. Então, M vai ser igual a... Então aqui a gente tem que fazer a divisãozinha. Professor, eu tenho dificuldade para dividir, então tem que, né, trabalhar um pouco melhor aí essa divisão, ok? Se tem dificuldade, então tem que treinar um pouco mais. Ó, na verdade, o que que a gente vai ter aqui, ó? 58 dividido por 9 vai dar 6, né? 6 vezes 9, 54, sobra 4, fica 45 por 9, que vai dar 5. 5 vezes 9, 45. Opa! Então, a gente descobriu aqui o quê? A quantidade de mulheres. Aí sim, essa quantidade é uma quantidade, né, numérica, ó. Então, mulheres aqui é igual a 65. 65 mulheres. Pronto. Diante dessa descoberta aqui, agora a gente consegue calcular aquele número de homens, aquela quantidade de homens, né, que tinha ficado, ó, veja, não estava aqui ainda, né, de forma o que é, né, com outra letra que, né,
a quantidade de rapazes, né, de homens, na verdade, né, rapazes aqui. Então, pronto. Então, a gente vai fazer o quê? Uma outra substituição, ó. Veja que aqui agora a gente vai fazer uma outra substituição. Só que agora a gente vai usar o que? Essa quantidade exata, que a gente já achou de mulheres, para descobrir a quantidade de rapazes. E aí, o que que a gente passa a ter aqui, ó? Veja o seguinte, que rapazes é igual 2 vezes, ó. Aí a gente vai substituir aqui essa quantidade de mulheres, né? Então, 2 vezes, qual é a quantidade de mulheres aqui? 65 menos 30. Logo, a quantidade de rapazes, ó, 130 menos 30. Ô, professor, então daqui, ó, tranquilo agora, ó, eu sei o seguinte, que a quantidade aqui de rapazes agora é 100. Ok, perfeito. Exato. Né? Então, rapazes aqui é igual a 100. A gente achou a quantidade exata para rapazes aqui, professor. Da mesma forma que a gente tinha encontrado, né, lá para moças. Agora a gente acha de rapazes, certo? Tranquilo. E aí, né, a gente pode agora achar essa, né, relação final. Por quê? O que está dizendo aqui, ó? A diferença entre o número que de rapazes e de moças. Então, que é essa diferença? Veja aqui que é uma diferença, ó. Que diferença é essa aqui, ó? O que que a gente tem aqui? Rapazes, a gente tem 100 e moças 65. Então, ó, menos 65. Ok? Então veja o seguinte, quando a gente subtrai aqui, a gente vai encontrar o que aqui, ó? 35. 35. Então, essa diferença que a questão está querendo, ó. Então, essa aqui, esse é o resultado, né, que a gente está buscando, ó. Né? Essa diferença, veja que está querendo a diferença. Pronto. Então, qual foi o resultado aqui obtido, né? O resultado, ó, letra B, ok? Mas veja agora que já está um pouco mais de trabalho, a gente já tem que exercitar um pouco mais, tem que, né, mais trabalho braçal mesmo, né? A gente tem que trabalhar com essa ideia, com essa questão da substituição, para a gente poder, né, conseguir fechar aí, né, esses dados, essas informações da questão. Vamos lá? Vamos fazer mais uma, vamos treinar mais uma para a gente poder, né, ganhar confiança aí no conteúdo. Beleza, vamos nessa. Diz o seguinte, ó. Em um grupo com somente pessoas com 20 e 21 anos. A razão entre o número de pessoas com 20 anos e o número de pessoas com 21 anos. Então vamos estabelecer o seguinte, olha só. Vamos pegar o seguinte aqui, ó. Pessoas, vamos chamar assim, ó. Pessoas com 20 anos, a gente vai atribuir aqui X. E pessoas com 21 anos, a gente vai atribuir Y. Atribuir Y. Porque é quantidade, né? Não é o número 20 e 21 aqui. 20 e 21 é a idade das pessoas, mas é a quantidade de pessoas. E aí disse o seguinte, ó, que a partir dessa informação aqui, o que está dizendo, ó? Dessa informação aqui está dizendo o seguinte, ó, que a razão entre o número de pessoas com 20 anos e o número de pessoas com 21 anos é 4/5. Então, ó, pessoas com 20 anos, X, pessoas com 21 anos, Y. Isso aqui é 4/5. Então, nesse primeiro momento, é isso que a gente tem, ó, 4/5. Perfeito, beleza? Aí fala assim, ó, no próximo mês, então, ó, no próximo mês, e aí o que que ocorre aqui, ó, nesse próximo mês? 2 pessoas com 20 anos farão aniversário. Então, quer dizer o seguinte, ó, que no próximo mês, o que que a gente vai observar aqui, ó, diante dessa circunstância aqui? A gente tinha o quê? X pessoas com 20 anos. Então, a gente passa a ter o quê? X pessoas menos o quê? Menos 2, né? Isso, ó, menos 2, né? Isso que faz, né? Completarão 21 anos. Então, ó, menos 2. Então, menos 2. Ok? Então, ó, menos 2. Logo, o que que ocorre aqui, ó?
veja que se essas pessoas deixaram o grupo, né, de 20 anos e completaram 21, então é porque esse Y aqui passa a ter mais duas pessoas. Então é menos duas do grupo de X, que tinha 20 anos, e mais duas do grupo de Y, porque essas pessoas que tinham 20 anos, elas completaram 21 anos. Ok? Como uma pessoa, veja, ó, uma pessoa com 21 anos. Ah, então também teve uma pessoa com 21 anos que fez aniversário. E aí, se essa pessoa de 21 anos fez aniversário, ela passa a ter 22 anos. Então ela não tem mais 21, então aqui é menos 1, ó. Então esse grupo de 21 anos aqui ganham duas que tinha 20 completaram 21, mas perde uma que tinha 21 e completou 22. Ok? E aí disse o seguinte, que essa nova razão passa a ser 5 sobre 8. Essa nova razão passa a ser 5 sobre 8. Opa, peraí, professor. Né? Aqui agora ficou, né, embaçado. Então, ó, diante dessa circunstância, o que que a gente pode fazer? Aqui a gente já pode fazer o cruz credo. Então, a gente pode fazer aqui a multiplicação cruzada. O que que a gente vai obter? Ó, que x vezes 5 vai ser 5x igual 4 vezes y, 4y. Ok, beleza. E no outro caso aqui, na outra relação ali, a gente pode ainda sintetizar isso aqui, ó. A gente pode sintetizar, colocar aqui ainda o seguinte, ó. A gente vai fazer o seguinte, passa a ter aqui que x menos 2, né? Então a gente tem aqui que essa relaçãozinha aqui fica o seguinte, ó, x menos 2 sobre y. Aí o mais 2 menos 1 vai ficar mais 1. E isso aqui é igual a quanto? 5 sobre 8. Que a gente também pode fazer aqui o cruz credo agora, ó. Então, quando a gente faz o cruz credo aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, que vai multiplicar os dois valores. Então, é 8 vezes x, é 8x, menos 8 vezes 2, que é 16, igual, e o 5 também vai multiplicar os dois valores, ó, 5 vezes y é 5y, e 5 vezes 1 é 5. Perfeito? Ok? Então, ó, a gente tem aqui agora, né, a equação 1 e a equação 2. Só que qual é o problema aqui, ó? Né, quando a gente pega aqui essa equação, né, que a gente observa aqui, essa equação 1 aqui e essa equação 2. É porque ambas, né, tem o quê? Tem número com duas letras. Então vai ficar denominador. Então se a gente colocar aqui, ó, que x é 4y sobre 5, se a gente pegar y é igual a 5x sobre 4, vai ter um denominador. E aí o que que teria aqui? A gente teria que calcular o mínimo múltiplo comum, né, MMC. E aí o que que a gente faz para fugir disso, professor? A gente pode pegar o seguinte, ó, veja o y aqui é 4 e o y aqui é 5. Então o que que a gente faz? A gente pega essa equação 1 aqui, ó, a gente pega a equação 1, veja essa equação 1 toda aqui, e multiplica pelo número de y da outra equação. Então a gente pega isso aqui e multiplica isso aqui por 5, ó. A gente vai pegar essa equação e multiplicar por 5. E a gente vai pegar toda essa equação 2 aqui e multiplicar pelo valor de y da outra equação, que é 4 vezes 4. Professor, só pode ser esse valor de y, poderia ser o valor de x? Não pode, sim. Eu peguei y por conta só, né, de ser um valor um pouquinho menor, né? Porque o y ali era 8, eu teria que multiplicar toda a equação por 8. O x ali tem um 8, eu teria que multiplicar toda a equação por 8. Aqui não, vou multiplicar só por 5, o maior valor é 5. Na outra seria 8, né? Pronto, então vamos lá. Então, primeiro, multiplicando a equação 1 por 5, o que que a gente vai obter? A gente vai obter o seguinte, ó, 5x vezes 5 vai ficar 25x, igual 4y vezes 5, 20y. Pronto, beleza. Na segunda, agora a gente multiplica tudo por 4. Então, 8x vezes 4 vai ficar 32x. Menos 16 vezes 4, então 16 com 16, 32, 32 com 32, 64, igual 5y vezes 4, 5 vezes 4, 20, então 20y. E 5 vezes 4
20. Então, 5 vezes 4, 20. Opa, beleza, perfeito, né? Então, 5 vezes 4 aqui vai ser 20. Beleza? Ok? Vamos lá. Né, o que a gente passa a ter aqui agora, nessa relação, nessa situação aqui? Ah, professor, né? O que a gente pode fazer aí? A gente pode fazer o seguinte, o cancelamento, ó. Veja que a gente pode fazer o cancelamento aqui, ó, de 20 com 20. Esse mais 20 aqui que sobrou aqui, ó, a gente joga ele pro lado de cá. Então a gente pega ele, ó, e traz para cá logo, ó. E aí fica quanto aqui? Né? Vai ficar o seguinte, ó, 32x, vai ficar 32x menos 64, passando para cá vai ficar menos 20, que vai ser igual. Professor, igual. Igual a quanto? O que sobrou do outro lado lá, ó, na outra igualdade, 25x. Ok, 25x, certo? Perfeito. Então vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente vai obter aqui agora. Passando, né, para cá, a gente vai obter o seguinte, ó, que 32x menos 25x vai ser igual. Aqui a gente tem 84, jogando para o outro lado, tá negativo, vai ficar positivo. 84 negativo, fica positivo. Ok, professor, beleza, show de bola. E aí o que a gente passa a ter aqui? Subtraindo, 7x vai ser igual a 84. Então, x vai ser 84 dividido por 7. Então, 1 vezes 7 é 7, sobra 1. 14 por 7 dá 2. Então, x é igual a 12. Então, veja que a gente achou o valor aqui para o x, ó. A gente acha o valor para o x. X é igual a 12. Aí, agora, a gente descobre o valor de y. Lembrando, né, que a gente tem aqui, ó, exatamente o que, né, que se x é 12, ó, se x aqui é 12, o que a gente passa a ter, ó? A gente vai ter que 5 vezes 12 vai ser igual a 4y. Professor. Então, tudo que está multiplicando y passa dividindo. Então, y vai ser 5 vezes 12 dividido por 4. Professor, por que não multiplica logo? Você pode multiplicar. Só que aí o seguinte, se você multiplicar, você vai, né, ter o 60 aqui. E aí já fica um número maior, né? Já vai ficar um valor maior aqui. Então aqui eu prefiro o quê? Dividir por 4. Por quê? Porque quando a gente divide aqui por 4, o que a gente tem? Ó, 12 dividido por 4 dá quanto? Dá 3. Aí fica o quê? 15 vezes 3. Então, dessa circunstância aqui agora, ó, a gente descobre que y aqui, ó, é quanto? Vou até colocar aqui, né? Y aqui, ó, 5 vezes 3 dá quanto? Dá 15. Então, y igual a 15, ok? Beleza? Perfeito, né? E aí a gente acha aqui, ó, também o resultado do y, que é 15. Bora lá. O que ocorre aqui, ó? Veja que isso aqui foi da questão que a gente já pegou. Aí fala assim, ó, o número total de pessoas. Veja, ó, que a questão tá querendo que a gente calcule o total de pessoas. Ah, professor, ó. Veja que está querendo o total de pessoas, ok? Então, a gente vai somar aqui a quantidade, né, de pessoas, ó. A gente vai pegar aqui, a gente vai somar essa quantidade de pessoas aqui com 20 anos e com 21 anos. Então, no caso, é o seguinte, porque quer saber o seguinte, o número de pessoas nesse grupo, antes de sair e antes de entrar, né? Isso antes de completar ano e, né, diminuir ano. Então, a gente vai ter que é 12 mais 15, ó, 12 mais 15. E 12 mais 15 aqui, a gente passa a ter quanto? 27, ó. 12 mais 15 é igual a 27, 27. Opa, isso aí aparece na alternativa D, professor, ok? Beleza? Então veja, olha só. Claro, né? Tem um pouquinho mais de cálculo, tem que ter cuidado, principalmente com relação a essa parte de sinais, né? Essa multiplicaçãozinha, quando joga para um lado, joga para outro. Então, já é um nível um pouquinho mais, né, elevado para essas questões. Mas assim, com jeitinho, com atenção, a gente consegue,
Ok? Importante, né? Bons estudos, mas fique de olho na questão.